Muito bem, pessoal, vamos entrar agora no capítulo 4 dos crimes contra o patrimônio. E o capítulo 4 vai tratar do dano. E não é somente um crime de dano do artigo 63, nós temos várias formas de prática do dano e dentro do capítulo 4 nós temos também outras condutas além do artigo 63 e nós vamos tratá-las de todas aqui na nossa aula. Vamos falar então, começando pelo artigo 163 do Código Penal, que é o delito de dano. Simplesmente assim, praticar dano. E nós vamos ver essa conduta. E é uma conduta que não deixa dúvida, não há dificuldade e até por isso o caput do artigo 163 não é muito cobrado. O dano simples, ele não é muito cobrado em prova. As provas vão se concentrar, vejam aí no seu vade-mecum, no artigo 163, parágrafo único, que vai tratar do dano qualificado. O dano qualificado é muito cobrado em prova e a gente tem que ter muita atenção. Mas para entender o dano qualificado, a gente precisa entender o dano simples do caput do artigo 163 e alguns detalhes que eu quero, alguns comentários que eu quero fazer com vocês, que também podem cair na prova e a gente tem que estar atento. Olha aí na tela então. Capítulo 4 do dano e no artigo 63 a gente já tem o delito dano, que diz destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pessoal, estes verbos destruir, inutilizar ou deteriorar, eles representam que o dano ele pode ser tanto um dano total ou parcial. Se eu tenho um veículo, eu quero destruir um determinado veículo, um determinado automóvel. Eu pego um bastão de beisebol e começo a destruir aquele automóvel. Se eu destruo ele completamente, eu tenho um crime de dano. Mas se a minha intenção é simplesmente quebrar o vidro, um dos vidros daquele carro, eu também tenho um crime de dano. Ou, se vamos supor que nem seja agora quebrar um vidro, porque eu teria a destruição daquele vidro, mas eu simplesmente pego uma pedra e risco aquele carro. Houve uma destruição do veículo? Não. Houve simplesmente uma deterioração daquele veículo. Muito bem, ainda assim haverá o crime de dano. Então este dano ele pode ser dano total da coisa ou parcial da coisa. E reparem que este dano tem que incidir sobre coisa alheia. É um pouco óbvio, porque se eu destruo algo que me pertence, agora eu pego o meu carro, pego um taco de beisebol e começo a destruir o meu carro. Professor, que crime é esse? Nenhum. Não há crime. Eu posso destruir o que quiser, desde que seja meu. Se eu quiser pegar o meu aparelho celular e jogar no chão, espatifar o aparelho celular, haverá crime de dano? Não. Ah, professor, mas você destruiu alguma coisa. Sim, mas não era uma coisa alheia. Para que haja o crime de dano, eu tenho que destruir, deteriorar coisa alheia, coisa que pertence a outra pessoa. E aí nós temos a aplicação do princípio da alteridade. Se você nunca ouviu falar deste princípio, muita atenção, porque ele tem despencado em provas. Princípio da alteridade. O princípio da alteridade, ele vai dizer que somente incide o Código Penal, somente tem a incidência do direito penal se a conduta atinge bens alheios, bens que pertençam a outra pessoa. Se eu pratico em mim próprio uma autolesão, começo a me cortar, ou tento praticar suicídio, eu vou responder por algum delito? Não, pessoal. Ah, professor, mas tem um crime de lesão corporal. É verdade, mas nesse caso eu estou provocando a autolesão. Neste caso eu estou praticando uma tentativa de suicídio. A vida me pertence. A integridade corporal me pertence. O bem que eventualmente eu vou destruir me pertence. O direito penal ele não pode incidir se a conduta é praticada na esfera patrimonial, na esfera daquilo que pertence ao próprio agente. Ok? Princípio da alteridade. Direito penal só vai ter incidência quando a conduta praticada pelo agente atinge bens jurídicos alheios. Qual que é a pena do crime de dano? Pena de detenção de 1 a 6 meses ou
multa. Nós temos, portanto, um crime de menor potencial ofensivo. Beleza? Muito bem. Perguntas. Eu tenho algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta, tá bom? Vamos botar aqui. Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de dano? E aí? Eu posso aplicar o princípio da insignificância ao crime de dano? Galera, vem comigo. É claro que pode. Experimenta pegar um lápis do coleguinha e quebra esse lápis no meio, gasta todo o carbono ali, todo o grafite daquele lápis. Você vai responder pelo crime de dano? E aí? Reparem, olha a conduta. Você destruiu uma coisa alheia. Nós temos aqui a tipicidade formal. Você incorreu numa conduta que está perfeitamente descrita no Código Penal. Você incorreu na tipicidade formal do crime de dano. Entretanto, você não gerou um efetivo prejuízo ao patrimônio dessa pessoa ao destruir o lápis dela. Então, obviamente, se aplica sim o princípio da insignificância ao crime de dano, beleza? Então vamos colocar aqui. Sim. O princípio da insignificância é aplicável ao crime de dano. Segunda pergunta que eu tenho para vocês. Pichação. A pichação configura o crime de dano? E aí, pessoal? Pichar. Pegar lá e começar a pichar um determinado prédio, pichar um muro. Isso configura o crime de dano? Depende. Depende. Olha aqui. Eu tenho duas situações. Tá bom? Então, na primeira, eu vou dizer que não configura o crime de dano. Por que que não configura? Porque nós temos um crime específico na Lei 9.605 de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais, e é considerado um crime ambiental, é isso mesmo, é um crime ambiental pichar bens urbanos imóveis. Então, se o agente picha muros de uma cidade, picha residências, prédios de uma cidade, de imóveis urbanos, não configura o crime de dano. Muita atenção nisso. Vai configurar um crime ambiental, lá da Lei 9.605 de 1998, beleza? Entretanto, nós temos outra situação. Porque a Lei 9.605, essa Lei de Crimes Ambientais, ela é bem específica quando ela fala da pichação. Ela diz que se pichar imóveis urbanos, teremos esse crime de pichação previsto lá na Lei 9.605. Entretanto, e se houver a pichação de um bem móvel? Se alguém chega, pega a latinha para pichar e picha o veículo de uma pessoa, ou então vai lá na fazenda, vai lá na zona rural e picha o muro, uma cerca de uma fazenda. A gente vai incidir esse crime ambiental? Não. Porque o crime ambiental, a Lei 9.605, ela é bem específica em relação a imóveis urbanos. Portanto, será sim o crime de dano se a pichação se der em relação a bens móveis ou bens imóveis rurais, ok? Pichar é crime, ponto e acabou. A minha pergunta é simplesmente se pichação configura este crime de dano do artigo 63 do Código Penal. E aí, não vai configurar se essa pichação se der em bens urbanos imóveis. E vai configurar o artigo 63 se a pichação se der em bens móveis ou bens imóveis rurais. Tranquilo? Beleza, professor. Vamos lá. Terceira pergunta que eu tenho para vocês. Terceira pergunta que eu tenho para vocês. Este crime admite a modalidade culposa? Vem comigo aqui. Pessoal, muita atenção.
O crime de dano, ele somente pode ser praticado mediante dolo, ok? Vamos supor que você esteja dirigindo o seu veículo e você, por imprudência, está dirigindo o seu veículo com a velocidade acima da velocidade da via e você se distrai em determinado momento ou então passa um transeunte e você acaba errando, perdendo o controle do seu veículo e atinge o muro de uma casa. E você destrói por completo o muro daquela residência. Lhe pergunto, você teve a intenção de destruir aquele muro? Você vai falar, claro que não. Quem que vai ser o maluco que vai ter a intenção de destruir o muro de uma pessoa dirigindo o seu veículo? Claro que não, você não teve a intenção. Entretanto, você gerou um dano àquela pessoa, ao proprietário daquele imóvel? Sim, você gerou um dano. Entretanto, você gerou um dano que partiu de uma conduta culposa. E se a sua conduta foi culposa, decorrente de negligência, imprudência, imperícia, se você incorreu num dano culposo, vai configurar somente um ilícito civil. E você pode vir a ser responsabilizado civilmente e ter que reparar os danos materiais que você gerou, que você causou àquela pessoa. Entretanto, pessoal, muita atenção porque isso despenca em prova. O artigo 63 do Código Penal somente admite a hipótese de dano doloso. Somente haverá este crime se você tiver a intenção de praticar o dano, de deteriorar, de destruir, de inutilizar coisa alheia. Ok? Se um dano culposo é gerado, não haverá incidência do artigo 163 do Código Penal. Tranquilo? Outro ponto importantíssimo. Vou colocar aqui, já não é mais pergunta não, tá bom? Só continuação ali. Admite a modalidade culposa? Não, para ficar bem claro. Vamos então, ponto 4 que eu quero tratar com vocês. Trata-se, o dano simples, de um crime de ação penal de iniciativa privada. Onde que está isso, professor? No artigo 167 do Código Penal. Daqui a pouco eu mostro esse artigo 167 para vocês, mas por enquanto eu quero que vocês lembrem e nunca esqueçam que o dano simples, o dano na modalidade simples, trata-se de um crime de ação penal de iniciativa privada que somente se procede mediante queixa, ok? Outro ponto importante, pergunto a vocês, esse crime é um crime formal, um crime de mera conduta ou um crime material? Galera, obviamente é um crime material, é um crime de dano, é um crime que causa mudança no mundo exterior, é um crime que produz resultado naturalístico. Logo, estamos claramente diante de um crime material. Vai pegando a bagunça aí da tela, hein? E ainda vou trazer agora um sexto ponto. Minha pergunta é a seguinte: admite a tentativa? É possível o conatus no crime de dano? Claro que sim. Tem um vídeo antigo, não sei se vocês, talvez vocês tenham visto, de um transexual que tá com raiva da polícia e parte para cima do veículo da polícia, da viatura policial, acho que com um bastão, um pedaço de ferro na mão, para destruir a viatura policial. E no momento que esse transexual ele parte para cima para agredir, para destruir, para quebrar a viatura policial, um dos policiais efetua um disparo de arma não letal, um disparo de taser nesse transexual e ele vem a cair eletrocutado, né? Enfim, acaba sendo preso. Reparem, esta pessoa que tinha a intenção de destruir, de danificar esta viatura, ela partiu para cima dessa viatura para danificá-la. Entretanto, ela foi impedida de consumar o crime por razões alheias à sua vontade. Logo, em que pese ela não ter gerado qualquer dano na viatura policial, ela praticou sim o crime de dano, entretanto, na modalidade tentada. Então, a tentativa é absolutamente possível, ok? Outro ponto que eu quero falar a respeito dessa tentativa. Vamos supor agora que a intenção do agente seja a de destruir determinado objeto. Vamos pegar um veículo, tá bom? Vamos pegar um carro.
O objetivo do agente é destruir aquele carro. E para destruir aquele carro, ele pega... vamos pegar de novo aqui o bastão de beisebol, o taco de beisebol, um pedaço de ferro. E a intenção dele é destruir por completo. Quebrar todos os vidros, destruir a lataria, furar os pneus, quebrar completamente aquele carro. Ele tem a intenção de praticar o crime de dano como, olha aqui na tela, destruindo coisa alheia. Ele quer provocar o dano total, beleza? Ele quer provocar o dano total. Entretanto, na hora que ele quebra um vidro, chega a polícia e o impede de continuar o seu intento de destruir aquele veículo. Ok? Reparem que nessa situação a intenção, o dolo dele era voltado para a destruição total da coisa, para o dano total da coisa. Entretanto, ele foi impedido por razões alheias à sua vontade e ele acabou gerando somente um dano parcial, uma deterioração da coisa. Pergunto a você, esta situação, ele vai responder pelo crime consumado de dano ou pela modalidade tentada? Porque a intenção dele era destruir, mas ele acabou gerando somente um dano parcial. Ele queria gerar um dano total, mas apenas gerou um dano parcial, por razões alheias à sua vontade. Trata-se de crime consumado ou tentado? Cuidado, muito cuidado. Trata-se de crime na modalidade consumada, porque em que pese ele ter a intenção de destruir, ele conseguiu deteriorar. E a deterioração configura sim a consumação do crime de dano, ok? Então atenção, porque isso também já tem jurisprudência sobre esse ponto, vai que está na nossa prova, beleza? Então atenção aí em todas essas observações que foram feitas aqui dentro do crime de dano simples e que muitas delas serão aplicáveis também ao dano qualificado. E é exatamente no dano qualificado que nós vamos entrar agora, que nós vamos tratar. Pessoal, a maioria das questões de prova no que concerne ao crime de dano é basicamente, elas querem saber se o candidato conhece todas essas formas de dano qualificado. Então, galera, não tem para onde fugir. Tem que conhecer todas as hipóteses de dano qualificado. Faça aí um mnemônico, coloque post-it na sua parede, coloque alguma coisa para você ler no banho, não interessa, mas você precisa conhecer todas as modalidades de dano qualificado, ok? E outros detalhes ainda que nós vamos falar. Olha só então, quando a gente fala do dano qualificado, tá lá no parágrafo único do artigo 163. E fala o seguinte: se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, contra o patrimônio da União, de Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Nós vamos falar sobre cada uma dessas hipóteses. O que eu quero chamar a atenção agora para vocês é em relação à pena. E aqui tem uma relevância muito grande, porque a pena do crime de dano simples, vamos voltar aqui, é a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Nós falamos, portanto, que se trata o dano simples de um crime de menor potencial ofensivo. Entretanto, quando a gente vai para o dano qualificado, não é mais um crime de menor potencial ofensivo. Olha aqui, pena do dano qualificado, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência, se for esta hipótese aqui do dano qualificado pela violência, ok? Entretanto, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, enquanto o dano simples é um delito de menor potencial ofensivo, o dano qualificado é um crime de médio potencial ofensivo. E por ser um crime de médio potencial ofensivo, ok, admite-se a suspensão condicional do processo prevista lá na Lei 9.099. Ponto e acabou. Nenhum outro benefício da Lei 9.099 aplica-se ao dano qualificado. Todos os benefícios da Lei 9.099 aplicam-se ao dano simples.
Mas em relação ao dano qualificado, somente a suspensão condicional do processo. E isso muda muita coisa, professor? Claro que muda. Por exemplo, na esfera policial, se alguém pratica um dano simples e é preso em flagrante em razão daquele dano simples, vai ser apurado mediante termo circunstanciado. E se o agente assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo, ele é liberado em seguida. Já em relação ao dano qualificado, não vai ter o benefício de um termo circunstanciado. Será um crime apurado mediante inquérito policial. E, portanto, diante de uma situação flagrancial de um dano qualificado, nós teremos a lavratura do auto de prisão em flagrante. Beleza, o delegado de polícia pode até arbitrar a fiança. O artigo 322 do Código de Processo Penal admite o arbitramento de fiança pela autoridade policial quando o crime não ultrapassar 4 anos. A pena máxima aqui são 3 anos. Logo, ele pode arbitrar a fiança na esfera policial do delegado de polícia. Entretanto, haverá a lavratura de um auto de prisão em flagrante. É um crime que deverá ser investigado por meio de inquérito policial sem os benefícios de transação penal, composição civil dos danos previstos lá na Lei 9.099. Muita atenção nessa distinção, porque isso daqui é cobrado, essa diferença da pena do dano simples e das suas consequências para o dano qualificado, beleza? Vamos ver então aqui cada uma dessas hipóteses. A primeira que nós temos, portanto, é o dano qualificado quando ele for cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Aqui a gente tem que tomar o cuidado do seguinte, porque se esse crime de dano ele for praticado com grave ameaça, a ameaça, que seria um crime autônomo lá do artigo 147 do Código Penal, vai restar absorvida por esta pena aqui de 6 meses a 3 anos. Tá bom? O agente não vai responder também pelo artigo 147 do Código Penal. Aqui a gente poderia falar também na aplicação do princípio da consunção. Entretanto, se esse dano qualificado for praticado com violência à pessoa, nós vamos ter aqui o concurso material obrigatório. E aí o agente vai responder não só pela detenção de 6 meses a 3 anos, bem como pela pena correspondente à violência. E essa violência pode ser uma lesão leve, uma lesão corporal grave, gravíssima, seguida de morte e assim por diante, ok? Este crime, essa situação de dano qualificado é muito comum nas situações de violência doméstica, tá bom? Quando o agente pega, por exemplo, o aparelho celular da vítima, porque ela está conversando com alguém, ele está com ciúmes, ele pega esse aparelho celular da vítima, empurra ela, ameaça, fala que se ela não entregar o aparelho para ele, ele vai matá-la. E aí então ela entrega esse aparelho celular para ele, o que ele faz? Joga aquele aparelho celular no chão, quebra, joga na parede. Então ele pratica o crime de dano, usando como meio para a prática do dano uma violência, uma grave ameaça. Ok? Olha aqui na tela, é importante aqui, pessoal, que esta violência ou esta grave ameaça são utilizadas como meio para o crime de dano, tá bom? E por serem meio, a violência ou a grave ameaça devem ocorrer antes ou durante, concomitante ao dano, ok? Vamos inverter um pouco a história? Chega o agente agora, simplesmente, o aparelho celular da vítima, nessa situação de violência doméstica que eu estou falando com vocês, tá bom? Chega o aparelho celular da vítima, está em cima da mesa. Ele pega o aparelho celular da vítima, ele repara que a vítima está conversando com outro homem. Ele não gosta daquilo, ele não aceita aquilo. Então ele pega o aparelho celular da vítima e pá, quebra no chão. Vem comigo, deixa comigo. Em seguida, ele vai até a vítima e fala, olha, se você continuar falando com outros homens, eu vou te matar. Reparem, houve ameaça? Houve. Esta ameaça foi utilizada como um meio para a prática do crime de dano? Não. Não. Ele praticou o dano, que vai ser um dano simples, ou poderia vir a configurar uma outra qualificadora, mas a princípio seria um dano simples. E além desse dano simples, ele vai responder agora também pelo crime de ameaça. Na verdade,
é até mais benéfico para o autor. A gente vai incidir esse dano qualificado quando a grave ameaça ou a violência forem utilizados como meio, antes ou durante, concomitante, à prática do dano. Ok? Muito bem. Inciso 2º. Se o crime é cometido com emprego, deixa eu mudar a cor aqui, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Vamos supor que você pegue um veículo e taque fogo nesse veículo para gerar o dano, ok? Teríamos um dano qualificado? Sim, teríamos um dano qualificado. Entretanto, temos que tomar cuidado com essa disposição final que diz, olha, se o fato não constitui crime mais grave. Nós temos aqui, então, uma subsidiariedade expressa dessa modalidade de dano qualificado. A gente só vai ter a aplicação deste dano qualificado com emprego de substância inflamável ou explosiva se o fato não constitui crime mais grave. Vamos supor que você pegue agora e coloque uma bomba no carro, mas a intenção de colocar a bomba no carro, um explosivo, uma dinamite no carro, não é para gerar o dano naquele veículo, mas sim para matar quem está dentro daquele carro. E aí assim que a vítima liga o carro, explode o veículo e ela vem a morrer. O agente, nesse caso, vai responder pelo crime de dano qualificado em razão do explosivo? Não, pessoal. Ele vai responder por um crime muito mais grave. Ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado pelo uso de explosivo. Esta conduta aqui é subsidiária. Olha, se não configurar um crime mais grave, aí sim a gente aplica esse crime de dano qualificado, ok? Pegar agora um veículo, simplesmente, agora a intenção do agente é realmente só destruir o veículo. Ele pega aquele veículo e explode o veículo. Entretanto, aquela explosão se deu num local que gerou perigo concreto a outras pessoas. E aí poderia configurar o crime do artigo 251 do Código Penal, que é o crime de explosão, que é mais grave do que o crime de dano qualificado. Então reparem que se eu puder aplicar um crime mais grave a este dano que foi praticado com o uso de inflamável explosivo, eu devo aplicar o crime mais grave. Logo, esta conduta é uma conduta subsidiária, beleza? Mas aqui, galera, eu estou aprofundando. Em regra, as provas simplesmente vão perguntar se o dano vai ser um dano qualificado se houver o emprego de substância inflamável explosiva. Você vai falar sim, tranquilo, ponto final. Fechou? Inciso 3º. Galera, este inciso 3º eu vou inclusive grifá-lo, porque este é o que mais tem caído em prova e o que mais vai continuar a cair. Tá bom? Por que, professor, que ele é o que mais tem caído? Porque nós tivemos uma alteração legislativa e a redação foi alterada, a redação desse dispositivo foi alterada em 2017. Hoje, o dano será qualificado se o crime é cometido contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Deixa eu limpar um pouco aqui a nossa tela, que está muito bagunçada. Acabei apagando o grifo, mas enfim, vem comigo, pessoal. Prestem atenção. Se o crime de dano é praticado contra patrimônio de qualquer ente federativo ou de qualquer entidade da administração indireta, além das empresas concessionárias de serviços públicos, nós vamos ter o dano qualificado. Beleza? Volta aqui para a tela. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: antes de 2017... antes dessa lei 13.531, não estavam previstos no inciso 3º todos esses entes federativos. Muito pelo contrário, nós não tínhamos previsto o Distrito Federal, nós não tínhamos previsto autarquia, empresa pública e fundação pública. Esse dispositivo falava que
O dano seria qualificado se o crime fosse praticado contra o patrimônio da União, Estado, município, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. E isso, obviamente, trazia problemas, porque se alguém praticasse um dano contra um bem do Distrito Federal, não poderia ser aplicado o dano qualificado. O agente teria que incorrer num dano simples. Se o agente praticasse um crime de dano contra uma autarquia, contra um patrimônio de uma autarquia, nós não podíamos incidir o dano qualificado. O agente tinha que responder lá pelo dano simples. E aí veio em 2017 a Lei 13.531 e corrigiu essa aberração. Porque como que a gente vai falar que o crime de dano contra o patrimônio de um Estado é qualificado e um crime contra o patrimônio de dano, um dano contra o patrimônio do Distrito Federal não seria qualificado? Não fazia qualquer sentido isso. Veio então em 2017 e houve essa correção, ok? Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque em razão da proximidade, já faz alguns anos, mas apesar disso, em que razão da gente ter tido essa alteração legislativa em 2017, as provas têm cobrado demais esse inciso terceiro. Portanto, muita atenção, se eu tiver uma empresa pública, um dano praticado contra o patrimônio de uma empresa pública distrital, é crime de dano qualificado? Sim. Se eu tiver o crime de dano praticado contra uma sociedade de economia mista da União, é crime de dano qualificado? Sim, é dano qualificado, não será dano simples. Se eu tenho crime de dano, eu tenho dano praticado contra o patrimônio de uma empresa concessionária de serviços públicos, dano simples ou qualificado? Dano qualificado. Beleza? Muita atenção nesse inciso terceiro, tem caído demais em prova. Vamos fazer o seguinte? Vamos fechar esse bloco aqui, no próximo a gente continua o crime de dano. Até lá.